vamos entrar no nosso momento de reflexão das Escrituras Sagradas, né? A exposição das Escrituras Sagradas, tá bom? Os irmãos podem abrir a Bíblia aí, em João capítulo 2, do verso 1 ao 12. Pode manter a Bíblia aberta, se os irmãos quiserem pegar um papel, caneta para anotar, né? Eu acho sempre interessante, né, estar anotando aí os pontos, as coisas que você achou interessante, né, da exposição, né? Eu acho muito interessante anotar, então os irmãos que quiserem, pode ficar à vontade. Vai ser uma pregação expositiva, então a gente vai ficar ali no texto que a gente vai, a perícope, né, que a gente vai trabalhar, a gente vai ficar nela, então você pode deixar a Bíblia aberta aí no capítulo 2 de João e ele está acompanhando junto com a gente aí a exposição das Escrituras, tá bom? Então vamos lá? Essa perícope, né, de hoje, né, versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 2, ele vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi o milagre da transformação da água em vinho. Esse milagre ele vai acontecer em um casamento. E é interessante que a celebração de um casamento em Israel, ele podia durar até uma semana, 7 dias, imagina, né? E o noivo ficava com a responsabilidade financeira de arcar com as despesas do casamento, né? Já pensou? Que dificuldade, né? Hoje em dia a gente acha difícil, né, arcar com as despesas do casamento, né, sendo um dia só, sendo ali 4, 5 horas, sei lá, de casamento, de festa. Imagina naquela época que você tinha que arcar com as despesas de 7 dias, né, de casamento, né? Que dificuldade que deveria ser, né? O casamento ele vai ocorrer em Caná da Galileia, né, que era onde morava Natanael, tá bom? Algumas curiosidades aí pra gente iniciar a nossa exposição, tá? Então vamos agora ler a perícope aí, começar a trabalhar. Você sabe como que eu costumo, né, expor as Escrituras Sagradas. Eu gosto de ler todo o texto e depois eu releio, só que de forma mais paulatina, né, e fazendo as devidas pausas aí para a explicação e aplicação do texto, tá bom? Então vamos ler as Escrituras Sagradas aí, toda a perícope, né, do verso 1 ao verso 12. Vamos lá? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. João 2, do verso 1 ao verso 12. Vamos orar. Santo Deus eterno Pai, graças te damos, Pai, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Pai. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, Pai, nesse culto, Pai, cultuando ao seu santo nome, Pai, coletivamente, através, Pai, dessa tecnologia que o Senhor nos permitiu ter, Pai. Graças a Ti, Pai, que podemos, Pai, mesmo em meio à pandemia, estar nos reunindo, Pai. Ó Pai, o Senhor que tem dado instrumento, Pai, ferramentas para a sua igreja não parar, Pai, independente das circunstâncias, Pai. E sabemos que o Senhor permanece conosco, Pai, não nos desampara em nenhum momento, Pai. Que o Senhor possa estar fortalecendo a sua igreja, Pai, para estar se mantendo de pé, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em desânimo, Pai. Que o Senhor realmente faça com que a gente supere toda dificuldade, todo desânimo que porventura possa vir a aparecer, Pai. E que o Senhor mantenha a sua igreja unida, Pai, a sua igreja forte, Pai. Agora eu quero te pedir, Pai, que o Senhor, Pai, que transmita a mensagem da cruz, Pai, a mensagem da sua palavra, Pai, nos ilumine para que a gente possa enxergar, Pai, a interpretação correta das Escrituras Sagradas, Pai. Porque sabemos que é através das Escrituras Sagradas, Pai, entendendo as Escrituras Sagradas, Pai, que nós podemos te conhecer e assim cultuar o Senhor de forma mais devida possível, Pai. Ó, Pai, ilumine então essa palavra, Pai, que eu seja um mensageiro, Pai, que toda palavra venha de Ti, não de mim, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos começar então trabalhando os 2 primeiros versos, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, nos 2 primeiros versos. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Olha só que interessante. Jesus estava com a sua mãe
e seus discípulos no casamento. O que isso significa? Significa duas coisas, pelo menos, tá? Primeira coisa que significa, sugere, né, o fato de Jesus ter sido convidado com os discípulos e também a mãe, né, sugere que o casamento pode ter sido aí de algum parente ou amigo chegado da família de Jesus, tá? Essa é a primeira coisa que significa. A segunda coisa que pode significar é o seguinte, para entender, antes de a gente entender qual é a segunda coisa que esse texto pode significar, esses dois versículos, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que a gente vive em uma sociedade que enxerga tudo de forma segmentada. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo, né, nisso aqui, esse não é o nosso objetivo hoje, né? Então, o importante é você entender que a gente vê, você vê exemplos, né? A gente fala assim, a gente reparticiona a nossa vida, né? Eu tenho minha vida espiritual, minha vida não sei o que, minha vida financeira, minha vida não sei o que lá. Na faculdade a gente divide em várias áreas do conhecimento, enfim, tudo, né? Toda a vida a gente segmenta ela, né? Então não vou falar hoje o motivo disso acontecer, nem os prós nem os contras, eu só quero que você saiba disso, pegue isso para nossa reflexão, tá? Tiago, quero me aprofundar um pouco mais disso, quero entender um pouco mais disso. Eu falei um pouco sobre isso, né, de uma forma um pouco mais aprofundada, numa live que eu fiz no Café com Fé. O nome da live é Paideia e a Igreja, que está lá disponível no YouTube, para quem quiser pensar um pouco mais sobre isso, se aprofundar um pouco mais sobre isso, é só ir lá, tá bom? Mas só quero que você pegue isso. Vivemos em uma sociedade que enxerga a vida de forma segmentada. E também entenda que a sociedade enxerga a vida de forma segmentada e a igreja absorveu isso. Isso alcançou a igreja. Hoje a igreja também enxerga a vida de forma segmentada. E isso fez com que a gente perdesse a nossa visão holística da vida. A gente perdesse a visão do todo da vida, né? E o que acontece? Qual é a implicação disso, né? A gente tem que entender que quando a gente perde a visão do todo da vida, né, a gente acaba esquecendo, né, não percebendo que na vida, na realidade, né, esses segmentos que a gente divide a vida, né, que não necessariamente é errado, só que a gente faz isso a gente deveria fazer só de forma didática para poder pontuar alguma coisa, enfatizar alguma coisa e não acabar absorvendo a sua forma de ver a vida, né, mas todos esses segmentos que a gente costuma dividir a vida, né, que deveria ser de forma didática, mas acaba, né, refletindo na nossa cosmovisão, deveria, na realidade, elas estão complexamente interligadas. Elas são, na verdade, tudo junto, tudo misturado, né? Então, por exemplo, a gente não é capaz de tratar de uma área da nossa vida de forma isolada, né? A gente pode até tentar, mas a gente vai acabar fracassando. A gente não pode só tratar da nossa área espiritual, da nossa vida espiritual, sem tratar junto do social, sem tratar junto do intelectual, sem tratar junto de todas as outras áreas. Por quê? Porque nós somos um ser integral. Está tudo interligado. Todas as áreas da nossa vida estão interligadas complexamente, né? Da mesma forma que a gente divide a vida, né, em segmentos, né, a nossa vida em segmentos, a gente divide a vida como um todo em segmentos também, né? Então a gente costuma falar assim, eu tenho minha vida secular, eu tenho minha vida eclesiástica, quando isso não existe no cristianismo. Não existe você ter uma vida secular e uma vida eclesiástica, isso não existe, né? Existe um conceito no cristianismo chamado, na teologia, chamado de corandeio. O que significa corandeio? Diante de Deus. Nós precisamos ter uma vida corandeio, uma vida diante de Deus, uma vida como um todo diante de Deus. Temos que nos entregar integralmente para Deus. E qual a implicação disso e o que isso tem a ver com o texto? Aí que a gente vai chegar, tá? Uma das implicações disso, né, que já conversa com o texto que a gente está trabalhando, é que fazer parte da igreja não é se relacionar somente com o corpo visível, né, que é a igreja local ali, né, a igreja, o corpo visível da igreja, de Cristo, né, nas atividades eclesiásticas apenas. Não é somente isso, mas precisamos levar o relacionamento que temos com as pessoas da igreja para a nossa vida como um todo. É muito comum as pessoas se limitarem a se relacionarem somente ali no templo, né? Mas a gente precisa levar essas pessoas para a nossa vida, né? Chama as pessoas, seus amigos aí da igreja para fazer um lanche, chame elas aí para jogar alguma coisa, chame o pessoal da sua igreja aí para sair, para ir no cinema, enfim, né? Nós precisamos estar rodeados na nossa vida de pessoas que querem se aproximar de Deus, assim como você, assim como eu. E dessa forma, quando a gente está perto de pessoas que nos aproximam de Deus, isso faz com que a gente se aproxime mais de Deus também. Um motiva o outro a se aproximar de Deus. E qual é o melhor lugar para se encontrar pessoas com esse mesmo propósito, de buscar se aproximar de Deus? Na casa de Deus. Então, nesse texto a gente tem que fazer como os anfitriões do casamento. O que eles fizeram? Eles convidaram Jesus e seus discípulos. Da mesma forma que os anfitriões, você deve convidar para a sua vida o Jesus e a sua igreja. Amém? Vamos continuar. Verso 3 ao verso 5. Diz assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente, fazei tudo o que ele vos disser.
esse texto, essa parte, é a parte mais complicada do texto, né? Inclusive, não tem uma interpretação unânime, tá? Então você vai ver um pregador, um comentário, vai falar uma coisa, no outro pregador, no outro comentário vai falar uma outra coisa. Então, não é unânime aí a visão dos pregadores e dos comentaristas, tá? Mas eu li vários comentários, eu li vários pregadores, né? Eu orei, né, para o Espírito Santo tentar me iluminar ali e eu creio que eu cheguei a uma interpretação ali boa, né? Então, eu vou trabalhar a interpretação que eu acho a mais correta, né? Que eu entendo que é a mais correta, mas os irmãos aí têm toda a liberdade, a gente acredita no livre exame, né? Os irmãos têm toda a liberdade para estar conferindo aí junto às escrituras sagradas se faz sentido o que eu estou falando, tá bom? Então, beleza. Então vamos analisar o texto. Maria, né, tá vendo que não tem mais vinho na festa, né? E não ter mais vinho na festa era motivo de grande constrangimento na época. Grande constrangimento. Então, ela se preocupa com aquilo e vai até Jesus, né? E diz, vai até Jesus e fala da situação para Jesus. E o que Jesus diz? Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Primeiro momento você lê esse texto, parece o quê? Que Jesus não vai fazer nada, né? Jesus falou que não vai fazer nada, não vai se intrometer nessa situação. Mas o que acontece? Ele faz. E ele não só faz, como a própria Maria, pela conversa ali, ela percebe que ele vai fazer algo. Por quê? Porque no verso 5, ela pede aos serventes para eles fazerem tudo que Jesus pediu. Olha só que interessante. Então, como que a gente explica essa situação? Como eu disse, a interpretação dessa passagem não é unânime, tá? Mas eu vou falar a interpretação que eu acho a mais correta dessa passagem. Eu entendo que Jesus ali repreendeu Maria, tá? E por que ele repreende Maria? Ele repreende a Maria porque, de alguma maneira, a Maria está induzindo ele a se manifestar como Deus, né? A exercer sua autoridade como Deus, né? Ainda que ela não esperasse dele os milagres, até porque era o primeiro milagre que ele ia fazer, né? Foi o primeiro milagre de Jesus, né? Então ela provavelmente não esperava ele milagre, mas ela sabia que ele era Deus, né? Ela sabia que ele era Deus e ela estava ali induzindo ele a exercer autoridade. Então ele repreende ela por quê? Porque o momento ia ser chegado não quando ela mandasse, mas quando Deus mandasse, né? Uma evidência disso é o termo mulher que ele usa, mulher. Quando ele fala assim, mulher, a primeiro momento, né, a leitura que a gente faz hoje é que o termo mulher, né, é um termo desrespeitoso para falar com a mãe, né? Mas na época não era um termo desrespeitoso, mas era incomum de se falar, usar esse termo com a mãe. Não era um termo muito comum de ser usado com a mãe. E para mim isso é uma evidência do que eu estou dizendo. Por quê? Porque quando ele usa um termo que não é muito comum de ser usado com a mãe, a mãe dele, a Maria, né? Ele está estabelecendo aqui um distanciamento, né? Ele está deixando claro aqui que ela é a mãe dele, sim, mas quem guia seus passos é quem? É Deus, o Deus soberano. Então a hora de que ele vai se manifestar como Deus ao mundo, né? Que ele vai começar a fazer os milagres, é quando Deus mandar e não ela. Então ele diz isso para deixar claro que se ele agir, se chegar a hora, é por causa de Deus e não dela. O mérito tem que ser para Deus. Toda a glória tem que ser para Deus. E qual a aplicação que a gente pode tirar disso para a nossa vida? Qual a aplicação que a gente pode tirar disso para nossas vidas? Muitas vezes, o milagre não acontece em nossas vidas, a intervenção de Deus não acontece em nossas vidas. Por quê? Porque ainda estamos fazendo as coisas do nosso jeito. Por quê? Porque ainda estamos fazendo as coisas com as nossas próprias forças. Mas Deus está esperando você entregar tudo na mão dele. Deus está esperando você perceber que com as tuas forças você não consegue. Por quê? Para ficar claro que o mérito é de Deus e não seu. Por quê? Porque toda a glória tem que ser para Deus. A glória da sua vitória é de Deus. Então abra mão de tentar fazer as coisas com suas forças. Entregue as suas dificuldades, seus medos, a sua vida como um todo nas mãos de Deus. E faça com que todas as coisas que você faça, entenda que todas as coisas que você faz é para a glória de Deus. É mérito de Deus. Amém? Então no verso 5, Maria fala o quê? Fala aos serventes para eles fazerem tudo o que Jesus lhes mandar. Para Deus agir em nossas vidas, temos que fazer tudo o que Jesus mandar. Temos que abrir mão de nossas vontades. Para Deus agir na sua vida, você precisa o quê? Ser obediente à sua palavra, a palavra de Deus. A pergunta que fica nessa noite é, você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Do verso 6 ao verso 10 vai dizer assim, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho,
Não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Primeira coisa, Jesus poderia criar o vinho do nada se ele quisesse. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele poderia criar o vinho do nada. Assim como criou o mundo ex nihilo, criou o mundo do nada, a partir do nada. Mas ele resolveu transformar a água em vinho. Revelando que ele não é só o Deus que cria as coisas, mas também é o Deus que transforma. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar a sua história. Nada é impossível para Deus. Assim como Deus transformou a água em vinho, Deus pode transformar a sua vida da água para o vinho. Deus é o Deus que cria, mas também é o Deus que transforma. Nada é impossível para Ele. Amém? Segunda coisa. Olha só que interessante. Jesus manda entregar o vinho a quem? Ao mestre-sala. O mestre-sala é como se fosse o cerimonialista, o cara que organiza toda a festa, tá? E por que ele manda entregar o vinho ao mestre-sala? Por quê? Porque o mestre-sala era quem entendia de vinho. E o mestre-sala, ao pegar o vinho, ele iria reconhecer, assim como reconheceu, que aquele era o vinho da melhor qualidade. E qual é a implicação disso, Tiago? Preste atenção, os anfitriões, eles organizaram a festa. Eles planejaram a festa. Eles compraram o melhor vinho que eles podiam comprar. Eles pegaram o melhor vinho que eles poderiam trazer. Mas ainda assim, eles planejando, mesmo eles organizando, mesmo ele comprando o melhor vinho que eles puderam comprar, o vinho de Jesus era melhor. O que significa, Tiago? Significa que você pode organizar a sua vida. Você pode planejar a sua vida. Você pode tomar as decisões da sua vida da forma mais pensada possível. Você pode tomar as decisões da sua vida da forma que você acha melhor possível. Mas saiba que ainda assim, os planos de Deus são melhores. Os planos de Deus sempre são melhores que os nossos. O que Deus faz sempre é melhor do que o que a gente faz. Por isso que devemos entregar toda a nossa vida, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos nas mãos de Deus. Porque os planos dele sempre serão melhores do que os nossos. Hoje é o dia de você entregar a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, as suas atitudes, tudo nas mãos de Deus. Amém? E os dois últimos versos vão dizer assim, ó: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Olha só que interessante, João vai chamar os milagres de Cristo de quê? De sinais. E por que ele chama os milagres de Cristo de sinais? Porque sinal aponta para algo que está além dele. Os milagres, eles não são um fim em si mesmo. Os milagres, ele aponta para algo que está além dele. Os milagres são para glorificar ao Pai. Os milagres são para revelar quem Cristo é. E quem Cristo é? Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Então os milagres, ele apontam para Deus. Apontam para quem Cristo é, que é o próprio Deus. Os milagres são sinais que apontam para algo que está além dele. E por que eu estou frisando isso? Porque a gente vive uma época onde as pessoas querem milagres. Buscam milagre, não Deus dos milagres. Buscam milagre pelo milagre mesmo. As pessoas vão para a igreja só para conseguir um milagre. Eu já vi pessoas, muitas pessoas, não foi uma ou duas, mas já vi muitas pessoas que só aparecem na igreja quando tem um problema. Para quê? Para conseguir, para buscar um milagre em Deus. Aí consegue resolver o problema e desaparece da igreja. As pessoas estão buscando um milagre, estão indo para a igreja por causa do milagre, mas deveria estar indo para buscar o Deus dos milagres. O milagre não pode ser buscado, não pode ser um fim em si mesmo, mas tem que apontar para o Deus. Então nós devemos querer o milagre para a glória de Deus. Nós devemos querer o milagre quando o milagre aponta para Deus. Nós devemos querer o milagre quando o milagre glorifica a Deus. Nós devemos querer o milagre quando o milagre traga pessoas a Deus. Tem que ser tudo para Deus. Tem que ser toda a glória para Deus, para Ele. O milagre pelo milagre não faz sentido na vida do cristão, do verdadeiro cristão. Não faz sentido. Tudo tem que ser para a glória de Deus. O milagre tem que ser para a glória de Deus, senão não adianta querer milagre.
É por isso que vemos Jesus. Vemos que Jesus ele não faz o milagre, você pode perceber. Que Jesus ele não faz o milagre para ostentar. Ele não faz o milagre para se exibir, mas para ostentar. Vocês veem no texto que Jesus nem toca na água. Isso também revela uma coisa interessante. Revela que aquilo ali não era um mágico qualquer, não era uma pessoa qualquer, mas sim o próprio Deus que tem o poder de transformar as coisas, de criar as coisas, de mudar as coisas através do quê? Somente da palavra. Pelo poder da sua palavra, ele transforma. Mas olha só, ele nem toca. Ele nem toca na água. O mestre Sala nem fica sabendo ali, pelo menos ali no primeiro momento, o que aconteceu. Por quê? Porque Cristo não quer ostentar. Isso demonstra também que quem estava ali, né, era o Deus, né, que age, né, com o poder da sua palavra, como a gente viu, né? E o que a gente tem que entender é o seguinte, que Deus, ele não faz o milagre para apontar para o próprio milagre, mas sim para apontar para Deus. Ele não faz ali para ostentar, mas sim para apontar para quem Deus é. Hoje a gente vê programas, né? Programas de igreja, programas de televisão, igrejas, que o objetivo do culto é ostentar milagres. O objetivo da apresentação é ostentar milagres. É incentivar pessoas a buscarem milagres, quando deveriam ser, o milagre deveria apontar para quem Deus é. Isso definitivamente não é o que a Bíblia nos mostra sobre como Deus age. Definitivamente não é o que a Bíblia nos mostra sobre como Deus age. Outra coisa interessante, Jesus escolheu o quê? Uma festa de casamento para fazer o seu primeiro milagre. Jesus escolheu uma festa de casamento. O que significa? Isso deixa claro que o casamento é algo criado por Deus. Isso deixa claro que Deus ama o casamento. Isso deixa claro que a família é um projeto de Deus. Isso deixa claro que é através da família que Deus alicerça a sociedade. E por isso que a gente vê tantos ataques nos dias de hoje à família. A gente vê tantos e tantos ataques hoje à família. O que a gente deve fazer mediante esses ataques? Sabendo que a família é um projeto de Deus. Como que a gente deve se comportar mediante esses ataques? De duas formas. Primeiro, a gente deve colocar a nossa família diante de Deus. A gente deve colocar a família diante de Deus. E segundo, a gente deve também responder biblicamente às objeções que o mundo faz com relação à família, que é um projeto de Deus. Nós devemos colocar a família diante de Deus e responder biblicamente às objeções que o mundo faz com relação à família, que é um projeto de Deus. E uma outra questão que a gente pode levantar nesse texto ainda é se perguntar sobre o que significa esse milagre que ele fez, afinal de contas, transformar a água em vinho. O que significa a transformação da água em vinho? E eu quero trazer dois possíveis significados para você. E a gente fecha a nossa reflexão de hoje. Esse milagre pode significar algumas coisas. Primeiro, a festa do casamento, presta atenção, a festa do casamento é acabar de forma vergonhosa. Como eu disse, né? Quando acabava vinho na festa, era algo extremamente constrangedor, algo vergonhoso. Mas ao transformar a água em vinho, o que Jesus faz? Ele salva o casamento. E da mesma forma, a igreja irá se casar com seu noivo. Só que isso só vai acontecer por quê? Por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus salvou o seu povo ao derramar seu sangue na cruz do Calvário. Assim como salvou aquele casamento ao transformar a água em vinho. Esse é um possível significado. Um segundo significado é a partir do que o vinho representava normalmente naquela época. O vinho normalmente significava alegria. E era por isso que o vinho não podia faltar vinho nas festas, porque significava alegria, representava a alegria. Jesus é o bem-aventurado. O único que pode nos trazer a verdadeira alegria. É isso que pode significar também. Pode significar o seguinte: o vinho acabou na festa, não é? Assim como a falsa alegria do mundo é passageira. A alegria que o mundo dá é passageira, vai acabar. E o vinho que Jesus deu, ou seja, a alegria que Jesus vai dar, ela é melhor do que a alegria do mundo. É a verdadeira alegria. E ela é eterna. Ela jamais acaba. Amém? Quero terminar essa breve exposição da Escritura Sagrada dizendo: Jesus é Deus. Jesus é o Deus verdadeiro. Jesus é o Deus que faz milagre. E o seu maior milagre, o maior milagre de Deus foi qual foi? Foi a ressurreição. Foi a ressurreição. E esse maior milagre nos deu vida. Nos deu vida abundante. Nos deu vida verdadeira. Nos deu a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. E um dia nos levará para Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro.
E por isso devemos o quê? Entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Viver a vida em Jesus. Porque só Jesus que tem essa verdadeira vida que Ele nos propiciou ao morrer na cruz em nosso favor. Amém? Que hoje seja o dia de você entregar a sua vida nas mãos de Deus. Entregar as suas vidas nas mãos de Jesus. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, caso você não tenha feito. Porque só nele você pode encontrar a verdadeira alegria, só nele você pode encontrar a verdadeira paz, só nele você pode alcançar a salvação. Amém?